Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a continuação do vídeo que estamos estudando, Números 23, 19, subordinado ao tema Deus não é humano. Nós falamos no outro vídeo acerca da palavra profética que Balaão, pago pelo rei Baraque, tentou lançar contra o povo no deserto de Israel. E este texto narra estas profecias que era para amaldiçoar, mas quando Balaão ia abrir a boca para amaldiçoar, Deus então lançava uma palavra profética de bênção. E essa palavra eu vou ler o texto novamente para a gente recordar aonde estamos baseando o nosso estudo, né? Para que você que não acompanhou a aula passada ou que está vendo o primeiro vídeo possa estar junto conosco. O texto diz assim, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Deus não é homem. É nisto que estamos baseando e subordinando o nosso texto, na certeza que estamos diante de um Deus espiritual e sobrenatural, que não está preso e não está aprisionado no espaço e tempo ou nas fraquezas humanas. Por isso, neste vídeo que agora estamos começando a gravar, vamos fazer a continuação dessa explanação de Números, capítulo 23 e versículo 19. Mas vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, novamente para estudarmos a Tua Palavra. E bem sabemos, ó Deus, que nenhum ser humano, por capacidade própria, por força própria, pode entender o Teu livro sagrado. Não estamos aqui com arrogância, não estamos aqui, Senhor amado, querendo impor a nossa verdade, mas como seres humanos e como Teu servo, queremos compreender a vontade do nosso Senhor. E ainda mais, Senhor, ainda que em parte, como disse Paulo, compreender um pouco mais ao Teu respeito. Por isso eu te peço, Senhor, abra agora o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a desfolhear, a folhear, a entender e a compreender os Teus mistérios. Senhor, que cada pessoa que assistir esse vídeo seja abençoado, Senhor, pelo Teu poder e pelo Teu nome, Jesus. Que o Senhor traga luz a estas casas, mediante o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós paramos na outra aula em Êxodo, capítulo 3 e versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Esse termo, esta frase, eu sou o que sou, é Ri-Havé. Nós vamos falar mais para frente o significado desta palavra, ou deste termo, Ir-Havé. Aqui que o Senhor está se apresentando a Moisés. Queria só abrir um entre parênteses. Me desculpa se eu troquei algumas palavras, se trocar algumas palavras ou deixar alguma coisa para trás. É que estamos começando, então tenha paciência conosco, em nome de Jesus. Deus não dá a Moisés um nome,
mas um sentido de ação. Veja algumas traduções desta frase: eu sou o que eu sou. O que Deus estava expondo a Moisés? O que é que Deus estava querendo dizer ao teu servo, que estava agora se preparando para uma grande batalha, para uma grande viagem, aonde não só descobriria o poder de Deus, mas demonstraria a todos aqueles que fossem ler os seus diários de viagem o quão grande é este Deus. Nas traduções livres, traduções radicais do texto, da frase eu sou o que sou, está exibindo as seguintes ações: eu serei o que serei. Eu sou o existente. E Deus disse a Moisés: tornar-me-ei aquilo que me agradar. Ele faz que venha a ser ou mostrar ser. Eu me tornarei o que eu decidir me tornar. Eu sou aquele que é. Irmãos, isso aqui é tremendo, irmão. Que frases poderosas, que frases tremendas, dentro de uma única frase dita em hebraico, Yahvé. Eu serei o que serei. Eu sou existente. Quando ele diz eu sou existente, ele está dizendo assim: eu não dependo de nada para existir. Eu não dependo que o tempo esteja bom, que você esteja de bom humor. Eu não dependo que você creia ou não creia em mim. Eu existo porque eu sou. E Deus não depende, irmão, do ser humano, o ser humano que depende de Deus. E Deus disse a Moisés: tornar-me-ei aquilo que me agradar. Deus, irmão, em todo o tempo da humanidade, ele se manifestou para o homem, usando formas, situações, palavras, sinais, para que o homem pudesse ver, ainda que através de espelhos embaçados, a glória dele. Um exemplo disso, em Êxodo capítulo 33, Moisés diz: Senhor, quero ver a tua glória, quero ver a tua face, quero te conhecer face a face. E Deus disse: olha, Moisés, você não pode ver a minha glória, porque o homem que ver a minha face, esse morrerá. Mas vou te colocar numa fenda da rocha e vou passar por ti, e você me verá pelas costas. E assim Deus fez, porque, irmãos, o homem não pode contemplar a grandeza de Deus direto. Algo assim que eu gosto de ilustrar muito essa questão é uma questão da distribuição de energia elétrica. A energia elétrica, irmão, ela percorre as redes aproximadamente 380 mil volts. Ela percorre as redes. Mas quando ela sai do transformador para o poste, é entre 15 e 1000 volts. E quando sai do poste para dentro da nossa casa, aí depende entre 120 ou 110 a 220, que é quando chega na nossa casa. Deus, o Jesus e o Espírito Santo faz isso. Deus é a rede que percorre, aleluia, a energia. E é um poder muito grande, que se viesse direto para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso corpo, nós torraríamos, nós sucumbiríamos, porque não suportaríamos a sua glória. Mas aí o poder vem através de Cristo. E aí esse poder ele já é compactado. Aí vem para o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo que conhece a nossa estrutura. Aleluia. O Espírito Santo que sabe, como está em Romanos capítulo 8, versículo 26, que ele nos ajuda em nossas fraquezas. Aí o Espírito Santo ministra a dosagem certa que podemos suportar
o poder de Deus. Isso é lindo, irmão, isso é glorioso, isso é maravilhoso. Eu sou aquele que é a vida quando o vale da sombra da morte. Eu sou aquele que é a vida. Deus é a vida. Deus, ele é o autor da vida. Ele foi o que criou a vida. Quando o vale da sombra da morte, Salmo 23 e versículo 4. Vamos ler esse texto, irmão, para que a gente venha compreender. Como eu disse, irmão, eu estou usando o celular para ficar algo mais dinâmico, pois senão ficaria muito longos vídeos se eu folheasse a Bíblia. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, tu me proteges e me diriges. Isto é a linguagem de hoje. A João Ferreira de Almeida, corrigida, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus se apresenta como vida. Mas, irmão Cláudio, e quando o vale da sombra da morte vence o cristão? E quando ele morre, como que Deus se manifesta em vida, sendo que o ser humano morreu? Uma ilustração da morte. Aqui, irmão, o vale da sombra da morte, o salmista Davi, ele quis fazer uma forma poética para descrever a morte, porque a morte, ele é um espírito, um ser que ele vem para arrancar o fôlego de vida. Vários textos bíblicos trata poeticamente a morte como um vale da sombra, como um vale de sombra. Veja Jó capítulo 10, versículo 21 e 22. Diz assim, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte, sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Meu Deus do céu, que descrição, ainda que seja num tom poético, num tom lírico, Jó está mostrando o terror que é a morte. O terror que a morte é para o ser humano, porque é a extinção desta vida na terra. Outro texto também que traz de uma forma que ilustra bem esta forma poética de Davi descrever a morte está no Salmo 44, versículo 19. Diz assim, ainda que nos quebrantastes num lugar de dragão e nos cobriste com a sombra da morte. Irmãos, no texto aqui, dragão, na linguagem de hoje, vai se referir a monstros. Mas quando a Bíblia fala de dragão, na Bíblia, está falando de serpente. Eu não vou trazer em detalhes aqui o mito, a história por trás, mas geralmente quando a Bíblia está falando, está se referindo a serpente. Lá em Apocalipse fala sobre isso, o dragão, a antiga serpente. Então ali está bem explicado em Apocalipse capítulo 12. O dragão, a antiga serpente. Então quando se fala de dragão, está falando de serpente. Não aquele monstro mitológico que a gente vê em filmes, de asas, que voa, que gosta de fogo. Não. Está falando de serpente. Tá certo? E no Salmo 107, versículo 10 e 14. Diz assim, alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro. Versículo 14. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Este é o texto, irmão, que ele explica a morte para o cristão. Este texto
é o que nos remete a Cristo. Eu vou repetir. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Nós vamos entender, irmão, isto daqui tremendamente, irmão. Com isto compreendemos que vale da sombra da morte é uma forma figurativa na narrativa bíblica. A edição da Bíblia judaica completa traz esta frase da seguinte forma: ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal. Olha aqui, ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal. Outro vale que ilustra a morte do cristão é o Vale de Baca. Salmo 84, versículo 6. Que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Irmão, só para me poder voltar aqui, você deve falar assim, irmão Cláudio, mas o que tem isso tudo a ver com Deus? Irmão, eu li aqui o significado da expressão, da frase, eu sou o que sou. E eu disse assim, o eu sou aquele que é a vida. E muitas das vezes, irmãos, nós entramos em desespero quando a morte entra. Eu lembro, irmão, que quando o meu sobrinho, ano passado, ele faleceu devido a um acidente de moto, uma das primeiras coisas que eu disse para minha irmã no hospital, quando fui a consolá-la, eu disse, Neide, é agora que a palavra tem que se valer para nós. Porque nós entendemos que Deus é vida. E se Deus é vida, não existe morte para o cristão. Nós lemos agora, irmãos, no versículo 14, que Deus quebra as prisões da morte. Que morte para o cristão, irmão, ela não existe. E nós vamos entender isso agora. Por isso que eu preciso abrir esse entre parênteses para continuar explicando o nome de Deus, para dizer que Deus é vida, para que você se console, para que você não tenha medo do coronavírus, para que você não tenha medo dos sinais, ou glória, que ainda virão sobre esta terra. Nós não podemos nos espantar e nos aterrorizar com as coisas que estão acontecendo no mundo, porque a morte para nós é uma porta que nos leva à vida. Aleluia! Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, como que a morte é a porta que nos leva para a vida. Mas para nós, cristãos, que cremos no poder da palavra, é vida, é poder, é glória. Vamos continuar aqui, irmão. Baca, em hebraico significa choro. O Vale de Baca é chamado também em algumas traduções e edições de Vale das Lamentações, Vale de Lágrimas, Vale das Balsameiras e Vale Árido. Irmão, o lugar que mais ilustra esse vale é o torno do caixão. Quando você está diante daquele caixão, e naquele caixão está o teu amor, o teu querido, a tua querida. Naquele caixão está os teus sonhos, o teu futuro, aquilo que você estava projetando, aquilo que você estava vendo lá na frente. Está ali naquele caixão. Em torno daquele caixão se torna o teu vale de lágrimas. Você chora, você se lamenta, você se rasga. Você quer questionar Deus, quer colocar Deus numa cadeira e dizer por que tirou, por que levou, por que arrancou, por que fez isso. Uma das frases que a gente mais escuta num velório é: mas existem pessoas tão ruins, por que Deus não leva essas pessoas ruins? Por que Deus levou essa pessoa tão boa, tão honesta, trabalhadeira,
Vale árido. Por que vale árido? Porque, irmão, nada, nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum abraço, nenhum aperto te traz refrigério, porque você está numa terra árida e seca, aonde você queria entrar junto dentro do caixão. Eu acredito que tudo isso que eu acabei de dizer é uma descrição perfeita do que é o Vale de Baca. Baca tinha este nome, pois lá crescia uma árvore chamada de abeto balsâmico ou chopo, que ao florescer escorria um líquido aromático. Baca era um lugar muito árido. Os viajantes tinham duas alternativas: cavar poços ou esperar que os poços cavados por outros viajantes estivessem cheios com a chuva. Os dois últimos pontos importantes a serem observados sobre Baca é que ele fica a caminho de Sião, porém ninguém sabe sua localidade. Meu Deus, eu preciso, irmão, descrever isso aqui, irmão. Talvez não te faça sentido, mas precisamos entender o que a Bíblia nos traz, o que a Bíblia nos ilustra acerca disso. Eu tenho, irmão, cuidado de quando eu tenho oportunidade de ministrar a palavra, dizer que até a vírgula que tem na Bíblia, ela tem um significado, ela tem uma importância. Baca é o caminho de morte para o cristão e para os que ficam. Você entendeu? O Vale de Baca são duas coisas, duas visões, dependendo na situação que você está. Você pode ser o que foi e você pode ser o que fica. Para os que morreram em Cristo, o que é o Baca? O que foi o Baca para o meu sobrinho Rafael? Primeiro, encontrar o caminho a Sião. Sua alma é saciada com a fonte de água, que é Jesus. Terceiro, é recebido pelo aroma da rosa de Saron. Aleluia, irmão. Aleluia. Quando os peregrinos, irmãos, cruzavam aquela terra seca, árida, quando os peregrinos atravessavam aquele lugar de difícil acesso, de frente deles estava Sião. Quando o cristão passa pela morte, ele não encontra o inferno, o Hades. Oh, aleluia! Oh, glória! Eita, aleluia! Meu Deus! Quando o cristão, irmão, atravessa o árido da morte, ele se depara com o paraíso. Quando aquele homem estava pregado à destra de Jesus Cristo, reconhecendo que diante dele estava a salvação, ele disse: Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando aquele homem morreu, naquela dor, naquele sofrimento, naquela vergonha, naquela humilhação, quando os seus olhos se abriram, ele não via mais pregos, ele não via mais a vergonha dos seus pecados, ele não via mais a tristeza da sua vida, ele viu o paraíso. Meu Deus do céu. Aleluia, vale a pena, irmão. Vale a pena. Para os que ficam, o que é Baca, irmão? Para os que ficam, lugar de lágrimas, lugar árido e solitário, porque quando alguém está passando pelo luto, irmão, é um sentimento solitário. Não tem como você abrir a tua alma e demonstrar para os demais o que você está sentindo, porque cada ser humano vive e sente o luto de uma forma. Tem uns que entram em depressão, tem uns que perdem o gozo da vida. Lugar de cavar poço. Por que lugar de cavar poço, irmão? Porque quando você está em Baca, você tem que descer na oração.
Aleluia. Quando você está no vale de Baca, quando você está diante daquele caixão, você tem que começar a cavar para achar água. E vai buscando Deus, e vai buscando Deus, e vai buscando Deus. No começo da oração você vai colocar Deus contra a parede. E você vai dizer, Deus, por que você levou? Deus, porque você tirou a vida. Senhor, ele era importante para mim. Mas com o tempo, conforme você vai cavando o poço lá no Vale de Baca, Satanás já está dizendo que a tua fé vai morrer porque você está lá cavando, você está brigando com Deus. De repente as águas do Espírito Santo começam a refrigerar a tua alma. E aí você começa a dizer glórias a ti. Glórias a ti. Foi isso que Jó fez, irmão. Foi isso que Jó fez, irmãos, diante daqueles 10 caixão na sala. Jó saiu para fora, rasgou as suas vestes e disse, nu eu vim. Nu eu tornarei, tu me deste e tu tiraste, porque tudo é teu. Foi isso que Jeremias fez, irmão, diante de Jerusalém derribada. Lá em Lamentações capítulo 3, eu acho lindo este texto, irmão. Eu acho lindo este texto. Jeremias vê o templo derribado, vê todas as casas de Jerusalém derribadas. E ele disse assim, Senhor, me faz lembrar de alguma coisa. Eu preciso lembrar de alguma coisa. E aí eles lembram das promessas que foi feito a Israel. Ele lembra que existe um milênio. Ele lembra que Deus tem guardado Israel desde sempre. E quando ele começa a lembrar do poder de Deus, no versículo 22, ele disse assim, a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. É isso, irmão. É quando nós dobramos os nossos joelhos cavando o poço diante do vale de Baca, diante do caixão, é que nós encontramos as águas do Espírito. No lugar desconhecido. Por quê, irmão? Quem é que conhece o outro lado da morte? É um lugar desconhecido, irmão. Quem é que já foi? Lá em Lucas capítulo 16, o homem disse para Abraão, o rico disse para Abraão, disse, olha, envia Lázaro aos meus irmãos, para que digam o quanto é terrível aqui no Hades. E Abraão disse, mas eles têm os salmos, as leis, os profetas, eles não acreditam nisso. Eles vão acreditar em alguém que disse que vê, que está vindo da morte. Então ninguém veio da morte, irmãos, para dizer como é lá. O que nós temos é a palavra de Deus. Então é um lugar desconhecido. A morte é um lugar desconhecido. Quando o cristão não vence o vale da sombra da morte, ele vai de encontro ao autor da vida, Jesus. Só Cristo tem autoridade sobre... Só Cristo tem autoridade sobre a morte. Por quê? Só Ele tem o conhecimento dela. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Né? Vamos ler Jó, capítulo 18, capítulo 38 e versículo 17. Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Deus está fazendo uma interrogação para Jó. Jó, você conhece a morte? Você sabe como é que ela é? Você sabe como é que é do outro lado? Porque só Deus conhece, irmão. Só Deus conhece a morte. Só Deus conhece o outro lado dessa porta. Por isso que temos que nos apegar. Porque Jesus foi lá e voltou. Então Ele tem autoridade sobre ela. Isso está em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 18. Vamos ler. E o que vive, e o que vivo, e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Só Ele traz luz nas tensas escuridão da morte. Jó é tremendo, né, irmão? Jó tem muito texto que a gente tem que aprender com ele. Jó, capítulo 12, versículo 22. Diz assim, ó, das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Oh, irmão, das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra. Deus revela os segredos escondidos das trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda é a palavra de Deus. Vou deixar escrito a descrição do texto. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Irmão, vamos entender esse texto. Vamos entender, irmão, esse texto. Marta, Maria, há 4 dias atrás, enterraram seu irmão, Lázaro. O luto para os judeus, em tempo bíblico, levava 7 dias. 7 dias, os familiares, os amigos, eles choravam o morto. A situação, para vocês verem isso, quando os amigos de Jó vieram e viram ele naquela situação, choraram Jó como se Jó tivesse morto, porque eles choraram 7 dias o sofrimento de Jó. E nesse texto aqui, irmãos, ainda faltava ainda mais 3 dias para chorar o defunto. Aí Jesus vem e diz para eles que estavam com dor, sofrendo. Foi a mesma coisa da filha, que eu esqueci agora o nome, desculpa, irmão, Jairo. Ela não dorme, ela não morreu, ela dorme. E riram de Jesus. Por que riram de Jesus, irmão? Porque frente à morte, o ser humano fica pequeno. Frente à morte, irmão, não existe rico ou pobre, forte ou fraco, bonito ou feio, gordo ou magro. Frente à morte, somos todos presa, somos todos refém. Tanto que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o último inimigo a ser vencido não é Satanás, é a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Então, quando nós ficamos de frente com ela, irmão, nós nos baqueamos. A nossa fé, ela sofre um baque. Porque nos sentimos pequenos diante dela. E aí Jesus disse assim para eles, olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso parece ser uma contradição, irmão. É igual quando o texto que eu citei agora, quando Jeremias está diante de Jerusalém e disse assim, a tua misericórdia é a causa de não sermos... Mas Jerusalém está tudo destruída. Jerusalém está tudo aí, ó, derribada, roubada, saqueada, levaram tudo embora. Como é que não foi destruído? Mas é aí que é o tremendo, irmão. Nós vamos estudar isso quando nós formos falar do Deus eterno. Para Deus, irmão, não existe passado e futuro, existe o presente. Para você ter uma ideia, irmão, nós temos aproximadamente aí 60 bilhões de células. Quando você nasce e você vai crescendo, essas células elas vão morrendo. Então, para nós, não é mais um dia, é um menos dias. Porque um dia que você morreu. Nós nascemos para a morte. Mas para Deus não, irmão. O cristão, ele já nasce para a vida. Ele já nasce destinado para a vida. E é isso que Deus está dizendo, que Jesus está dizendo. Eu não vejo você morto, eu vejo você com vida. Para nós, irmãos,
diante do caixão do meu sobrinho, do caixão do meu irmão, nós estávamos vendo a morte, mas Deus não, irmão. Deus não estava vendo a morte do Rafael, nem a morte do Aparecido, nem a morte da nossa irmã querida cantora Fabiana. Deus estava vendo, irmão, a vida. Tanto é que ele disse: Lázaro, sai para fora, porque ele é a vida, e nele não há morte. Isso é tremendo, irmão. Eu vou repetir, irmão. Quando um cristão está dentro do caixão, todos que estão em volta estão diante da morte. Mas para Deus, no olhar de Deus, ele está diante da vida. Aquele ser humano deixou de morrer, porque ele saiu da morte para a vida. O que nós vivemos hoje é morte, irmão. O que nós vivemos hoje, irmão, é fim. Mas depois da morte é vida, é eternidade. Então se alegre com esta palavra, em nome de Jesus. Diz assim, para esses estudiosos, voltando ao assunto, né, do estudo, mas eu precisava, irmão, fazer esse entre parênteses. Eu precisava porque nesse meio de pandemia, nesse meio de destruição, nesse momento em que estamos afrontados pela morte, em que a morte está rodeando todo o planeta, através desse vírus, através da violência, através, irmão, da fome, do desemprego, da depressão, da dor, das doenças como o câncer. Nós precisamos, irmãos, olhar para Deus e ter nele a porta da vida. Deus não é só para abrir uma porta de emprego, irmão. Deus não é só para dar uma chave de um carro, de uma casa, não. Deus é a vida. Tudo aqui, a Bíblia diz que é festa no céu quando um justo morre, porque mais um deixou de morrer para viver. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que é muita coisa, irmão, mas eu precisava falar. Glória a Deus por tudo isso. Para estes estudiosos, significa que Yahvé podia adaptar-se às circunstâncias, ou seja, o que quer que ele precisasse se tornar ou mostrar ser, harmoniza-se com o seu propósito. Em uma explicação mais resumida, Deus faria o que fosse preciso para cumprir as suas promessas. E ele fez, se tornando homem. Irmãos, vamos entender uma coisa. Lá na eternidade, antes de existir todas as coisas, Deus criou um projeto. Esse projeto, primeiro, criaria um ser, um anjo, um querubim, que iria cair. Deus ia criar um planeta, um jardim, colocar um ser chamado querubim Lúcifer. Esse anjo ia cair. Deus depois ia criar um novo jardim, ia criar um ser, que seria uma parte espiritual e uma parte terrena, física. Por isso que a Bíblia fala que o homem é a coroa da criação. Porque no homem, irmão, todas as coisas estão equilibradas. Todas as coisas. Então, quando Deus projetou tudo isso, Ele já tinha a resposta para todas as situações que viriam à frente. Deus nunca foi pego de surpresa. Quando Deus viu no futuro da humanidade a queda de Adão, Deus disse: não tem problema. Quando o homem cair, eu me formarei homem. E através de mim eu salvarei a minha criatura. Então o Yahvé, irmão, ele é um Deus de ação.
Nós não temos um nome de Deus, mas temos a sua ação. Deus não se apresentou com um nome para Moisés, mas prometeu fazer o que fosse necessário para o povo entrar na terra prometida. E não só guiar Israel até a terra prometida, mas trazer salvação aos homens através de Cristo. Irmão, todo o Velho Testamento é uma sombra, é um espelho embaçado das coisas que seriam feitas no Novo Testamento. A salvação dos hebreus na terra do Egito. O Egito é uma tipologia do mundo. Moisés é uma tipologia de Cristo. O deserto é a tipologia da nossa caminhada rumo a Jerusalém. Canaã é a nova Jerusalém. Todos os sinais, tudo que Deus promoveu, o tabernáculo, era uma tipologia da salvação em Cristo. Então Deus, irmãos, lá na eternidade já tinha todos os propósitos e a resposta para todas as coisas. Lá na eternidade Ele sabia dos teus questionamentos. Lá na eternidade Ele sabia das tuas dores. Lá na eternidade Ele sabia das tuas fadigas e das tuas aflições. E Ele tem resposta para todas elas. Nenhum ser humano, irmão, que se apresenta diante de Deus com um coração quebrantado, com um coração humilde, sai diante dele sem uma resposta. Aleluia. É a realidade, irmão. Deus está sempre pronto a nos consolar. Deus está sempre pronto a se manifestar. Deus está sempre pronto a responder, irmão, aos teus questionamentos. Porque Ele é Pai. O que Deus mais ama fazer é pegar o seu filho machucado. Aleluia. É pegar o seu filho angustiado. É pegar o seu filho que está sofrendo, colocar no seu colo. E com o amor de pai, com toda a paciência de pai, dizer: Tica, fala. E você vai falando. E Deus vai te abraçando com um abraço tão quente. E aí você diz: Deus, obrigado. E Ele tem resposta, irmão. Aleluia por tudo isso. Quando Deus se apresentou a Moisés e disse que seu nome seria aquilo que o povo precisaria para entrar em Canaã, assim também foi com Jesus ao receber o nome dele. Mateus 1, capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, em hebraico Yeshua, que significa salvar, livrar a pessoa de um grande perigo. É Yeshua ou Yeshuar, que é Josué traduzido no hebraico. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome de Jesus, irmão, não é que este é o nome dele, mas é a ação, a mesma forma, do mesmo jeito, da mesmo ponto de vista. Deus se apresenta para Moisés dizendo assim: eu vou tirar o povo do Egito, e o que eles precisarem para que eu os salve do Egito e do deserto, para entrar em Canaã, eu vou fazer, e eu vou ser. Jesus se apresenta da mesma forma: eu vou tirar o ser humano do pecado, do mundo, vou levá-los para o céu. E o que eles precisarem para que eu seja, para que eles alcancem a salvação, eu vou ser. Aí você diz: não, irmão Cláudio, como assim? Jesus vai ser tudo o que eu precisar para que eu entre? Sim, irmão. Irmão, eu tenho aqui já marcado todos os textos e isso vai poder adiantar, mas você pode pausar o vídeo, procurar na tua Bíblia, ler o texto com calma e depois tocar o vídeo para frente, tá bom? Então fique tranquilo, já está tudo marcadinho aqui, eu vou ler aqui mesmo nas minhas anotações.
E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Deus é, irmão, o nosso satisfazer. Deus, Jesus é a resposta à nossa fome, à nossa sede. Mas não isso fisicamente. Lá em Amós diz, capítulo 8, versículo 11, que chegará um tempo em que os jovens se desmaiarão, fome e sede, mas não de pão ou de água, mas de ouvir a palavra. Por que que o mundo, irmão, o mundo está em crise, o mundo está depressivo, o mundo está em guerra, os homens estão se confrontando, porque há uma fome dentro deles, há uma sede dentro deles. Irmão, nós estamos presenciando uma explosão de uma libertinagem desenfreada que nada sacia, as drogas não sacia, a prostituição sexual não sacia, os ídolos, os rituais que acontecem por aí não sacia, precisa de mais e mais e mais. Por quê, irmão? Porque é só um que pode saciar esta fome e esta sede, e é Jesus. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmão, o que é andar em trevas? Jesus disse assim: olha, sabe por que meu povo erra? Porque eles não me conhecem, não conhecem a Escritura. Oséias falou a mesma coisa, irmãos, que nós devemos conhecer e prosseguir a conhecer. Andar em trevas, irmãos, é quando você não tem sentido para onde está indo. É quando você não tem sentido aonde vai chegar. Andar em trevas é andar com medo do que pode vir depois. Andar em trevas, irmão, é estar engessado porque as situações te estão amedrontando. Mas Jesus é luz. Jesus é luz. Quando você está com... Imagine, irmão, quem passava por Lázaro. Lá de Lucas 16, o rico e Lázaro. Imagine todas as pessoas que passavam diante de Lázaro e via ele, irmão, com tanta ferida, com tanto machucado que os cachorros vinham lamber. Imagine, irmãos. Mas ele não se abalava porque ele tinha um sentido de vida. Ele tinha um norte, ele tinha uma direção. Isso é ter luz, irmão. É quando você não anda em trevas. A Bíblia fala que quando você conhece Cristo, cai dos teus olhos escamas e você consegue ver. João 10, 7, 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo que Ele é a porta, irmão. Ele é o abrigo. Ele é a fortaleza. Ele é o lugar onde você pode entrar e se refugiar. Os irmãos estão vendo que é tudo eu sou, irmão. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou a porta. O eu sou, irmão, o Riavé, o Deus de ação. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11 e 14. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O último texto, irmão. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai
é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, a continuação do estudo vai para o terceiro vídeo. Eu gosto de muito bem explicado. Eu gosto de comentar muito bem clareado, para que não fique dúvida, para que você tenha certeza. Então assim, irmãos, hoje nós aprendemos sobre que o nome de Deus, ou o Eu Sou, ou o Yahvé, ele não é um nome, ele é uma ação. Ele é o promovedor das coisas, o promotor das coisas necessárias para a nossa salvação. Eu espero que você fique com esta palavra. Eu espero que você se console com esta palavra. Eu espero que esta palavra encontre terra fértil no teu coração e que germine muitos frutos para a glória de Deus. Vamos orar neste momento e eu espero, sinceramente, com toda a humildade, que você curta este vídeo, que você compartilhe este vídeo, que você comente muito, irmão. Se ficou alguma dúvida, se tem algum texto, quem sabe você aí conhece algum texto bíblico que venha nos aclarear melhor tudo isso que nós falamos. Se você tem uma explicação mais apurada, vamos interagir através dos comentários. Deixa aí o teu comentário, mande um WhatsApp dizendo, olha, assista esse vídeo. Se você conhece alguém que está sofrendo com luto, manda esse vídeo também, tá certo? Me ajude a divulgar a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, obrigado pelo Senhor ser o nosso Consolador. Obrigado por mais este momento que estivemos na Tua presença, aprendendo, estudando, compreendendo um pouco mais do que o Senhor é capaz, do que o Senhor faz pelos Teus filhos. Deus, eu ministro agora a Tua bênção sobre cada um que está assistindo esse vídeo, sobre cada pessoa, Pai, que neste momento parou para ouvir a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoe, Pai eterno, abençoe a Tua igreja, abençoe, Pai eterno, a todos aqueles que estão nos hospitais lutando contra este vírus, que o Senhor os arranque de lá com vida, Pai. Deus, que a ciência encontre uma vacina, meu Deus, rapidamente, Senhor, para lutar contra este vírus, Pai. Guarda a Tua igreja que neste momento, Pai, está impossibilitada de cultuar juntos. Guarda para que não se desvie. Guarda os jovens, ó Pai, que estão sendo, ó Pai, afrontados, ó Pai, com tantas tentações, estando reclusos em casa. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado. Obrigado pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém.